Boa tarde, boa tarde, boa tarde, mundo do Instagram. Bem-vindos mais uma vez para uma live, a nossa live semanal sobre tópicos relacionados ao yoga, à meditação, ao autoconhecimento, tópicos relacionados à cura. Arrou! E aí, Malu? No nosso tópico de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente pratica asana, né? As posturas físicas do yoga. É um tópico que pode gerar bastante debate, mas é isso que a gente curte aqui. Eu quero só lembrar para vocês que o nosso live, todas as lives que a gente fizer semanalmente, ficam no nosso canal do YouTube, Christian Coelho, e junto com outros vídeos informativos sobre a prática, sobre respiração, práticas de meditação, vídeos informativos sobre outros tópicos também ligados ao yoga. Então, vamos também ter, mais um lembrete, que nessa sexta-feira, às 6 da manhã, quem tiver à disposição para acordar às 6 da manhã, a gente vai fazer uma prática ao vivo de yoga e de meditação. Então, vocês são convidados para a gente praticar juntos, na sexta-feira, às 6 da manhã, ao vivo, aqui no Instagram também. E temos outras novidades vindo por aí, então fiquem atentos, que já vem coisa boa saindo por aí. E aí, paz, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então, assim, asana, né? Normalmente, quando as pessoas falam da palavra yoga, né, a primeira coisa que vem à cabeça é eu não sou muito flexível, ou mas pra que eu vou colocar meu pé atrás da cabeça? Ou eu não tenho muita força. Então, assim, a primeira ideia que as pessoas têm quando escutam a palavra yoga é asana, né? Num estúdio de yoga, por exemplo, assim como na Casa 111, aqui na Urca, nosso estúdio de yoga, a gente, em outros estudos do mundo, 99,9% na grade semanal das aulas são práticas que visam ou que dão mais ênfase nas posturas físicas, né? Então, e apesar de a gente ter conversado em lives anteriores que é mais bacana, e aí, Christy? É mais bacana a gente pensar no yoga, associar imediatamente à meditação, que é o coração mesmo da prática. Mas mesmo assim, não tem jeito, as pessoas identificam com as posturas físicas, as centenas de asanas que existem no yoga hoje em dia. E é muito comum a gente ver professores de yoga, né? Até mesmo assim, se eu postar uma foto minha meditando, e se eu postar uma foto minha fazendo uma parada de mão, eu tenho muito mais likes com uma parada de mão do que com uma postura sentada. Mas enfim, a gente vai conversar hoje assim o porquê, né, do asana, por que a gente pratica asana. Será que os asanas são realmente práticas milenares? Porque a gente escuta muitos professores de yoga e lê artigos sobre asanas, né, que dizem que são posturas físicas feitas há milhares de anos. Mas que quando a gente olha um pouquinho mais profundo, a gente vê que todas essas vertentes, né, mais recentes, até mesmo do Ashtanga Vinyasa, são coisas muito recentes na história do yoga. Mas enfim, de novo, vai ser um tópico que pode gerar um pouco de debate. Mas se você já tem alguma pergunta agora, pode ficar super à vontade para comentar, mesmo que você não possa ficar para a live inteira, comenta que já pode ser um tópico pra gente discutir mais a fundo. E aí, Lu? Justamente pra gente conversar, né, o porquê do asana na jornada maior do autoconhecimento do yoga. Por que a gente começa com isso? Mas antes de a gente começar a prática, se você puder fazer uma pausa, aonde quer que você esteja, se você estiver no trabalho ou acha um cantinho para você fechar os seus olhos só um pouquinho antes de a gente começar. E se você estiver sentado, eu peço para vocês desencostarem um pouquinho das costas nessa coisa que se chama cadeira. Sentir um pouquinho mais o apoio dos seus isquios e brinca mesmo com essa distribuição de peso pelos isquios. Observa como você se sente se você distribui o peso um pouquinho para trás dos isquios. Como que a sua coluna se comporta com essa posição. Agora tenta fazer o oposto, vai chegando o peso um pouquinho mais para frente dos isquios, para você sentar mesmo nesses ossinhos do bumbum. E observa como a coluna responde, como seus ombros talvez possam relaxar um pouquinho mais, como a respiração pode ficar mais... como seu corpo pode ficar mais receptivo para uma respiração mais consciente e profunda. Como o simples posicionamento do seu quadril pode afetar toda a coluna até o pescoço, até o topo da cabeça.
Agora eu quero que vocês tragam a sua atenção para a região abdominal, para vocês deixarem a barriga bem relaxada. E buscando mesmo trazer essa consciência para as sensações físicas da região abdominal ao inspirar e ao expirar. Agora, vai trazendo um pouco mais de consciência para a respiração ficar um pouco mais profunda, para que você possa expandir as suas costelas também para os lados e também para cima, fazendo com que a respiração seja desde o assoalho pélvico, região abdominal, costelas. Sente bem esse apoio, esse assento confortável, mas que você possa manter, né, em alerta. O último ajustezinho traz o seu queixo bem de leve, um pouquinho para trás e um pouquinho para baixo, assim, alongando bem a parte de trás do seu pescoço. Você pode simplesmente ficar nessa postura e escutar o mantra Om, ou se você se sentir confortável, a gente une os nossos corações, esse espaço de troca, com o mantra Om uma vez. Então, vem trazendo as suas mãos em frente ao coração, como um gesto de prece. Faça uma inspiração pelo nariz. Quando você estiver pronta, vai aos pouquinhos soltando seus braços e abrindo seus olhos. Show de bola. Galera, bem-vindo ao nosso live. O que a gente acabou de fazer agora, se vocês fizeram essas sugestões físicas, né, de sentar, já é um asana, né? Então, a gente posicionou, né, o nosso corpo de uma forma consciente, a gente posicionou o nosso corpo de uma forma não mecânica, né, do nosso dia a dia, e de uma forma mais inteligente mesmo. E encontrando esse assento, que é normalmente a tradução da palavra asana, né? O assento confortável, e trazendo a consciência para diferentes partes do nosso corpo, como a gente fez, trazendo a atenção para a barriga, para as costelas, para o queixo, para o alongamento da coluna. Então, a gente desenvolve através desse processo uma sensibilidade, né, no nosso corpo, a gente educa o nosso corpo a sentir. E isso já é para mim uma definição do asana, do porquê que a gente trabalha com o corpo, né? O nosso corpo é o veículo que a gente tem de se relacionar, né, com os outros, é o veículo que a gente tem de se relacionar com o meio. Então é estranho a gente não levar isso em consideração quando a gente trabalha com os asanas. Então, de novo, eu acho sempre bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre, assim, a definição da palavra asana, né? Asana significa um assento confortável. E geralmente as pessoas, né, que sabem um pouco mais de filosofia do yoga, eles definem os asanas como sendo uma postura confortável, né, e que você possa manter uma atenção estável, mas também, né, confortável, que é o Sutra do Patanjali, né, o Sthira Sukha Asana. Uma definição de um asana tem que ser com uma postura confortável, que você possa manter, né, em estado de alerta. E de novo, assim, o que a gente vê hoje em dia, né, é que os asanas são essas milhares de posturas, mas que na real, nos textos mais antigos do Hatha Yoga, ou do Yoga, os asanas eram totalmente visados para posturas meditativas, para você sentar numa postura confortável, meditativa, para você atingir estados de consciência elevados. E então já vai bem contrário do que a gente identifica no asana hoje em dia, né? Que são, assim, milhares de posturas. Mas a ideia original do asana é como sendo uma postura sentada, meditativa. E, de novo, é muito comum a gente ler artigos de professores dizendo que nem como é que se fala? O Patabi Joyce, né? Que quem criou o método do Ashtanga Vinyasa, né? Quem promoveu e divulgou esse método,
quando perguntavam para ele, né, qual a origem, né, dos asanas, da onde que vêm essas posturas físicas, ele dizia que vinha dos Vedas, dos textos mais antigos do hinduísmo. Só que quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não tem nenhuma referência de posturas físicas, ainda mais das posturas de vinyasa que a gente faz hoje em dia, né, nesses textos muito antigos. Na real mesmo, assim, o que as pessoas costumam assimilar, né, o argumento que as pessoas usam para os asanas serem muito antigos, né, antes de Cristo, são peças arqueológicas que encontraram de figuras do Shiva, né, do deus hindu, que é considerado o Mahayogi, o grande yogi, em posturas meditativas, na antiga civilização do Indo Valley, né, e justamente por terem encontrado essas peças arqueológicas, né, disseram, os asanas vêm dessa civilização, os asanas vêm sendo praticados por milhares de anos. Mas a gente vê assim um gap, né, um tempo muito grande dessa data, né, até os primeiros vestígios das posturas físicas, né? Então, não acreditem em tudo que as pessoas falem, porque a gente vê assim, como eu disse, nos primeiros livros do Hatha Yoga, as posturas físicas eram feitas para meditação. E se os textos mais antigos do Hatha Yoga mostravam algumas posturas diferentes, eram variações de posturas sentadas, com as pernas cruzadas, com as pernas em lótus, com os pés atrás, diversas, né, variações. E o que a gente vê agora, né, esse boom de números de posturas que a gente vê hoje em dia, né, no yoga, veio mais pelo contato da colônia inglesa na Índia no século XIX, no século XX, e essa troca, né, das tradições de movimento, né, das culturas de movimento com o corpo, das formas de utilizar o corpo na Europa, vindo para a Índia, e essa troca, esse contato fez com que a prática do asana se inovasse de uma forma muito significativa para o que a gente faz hoje em dia. Mas, enfim, acho que me perdi um pouquinho nesse meio termo aí. É interessante porque as pessoas falam com muita certeza da antiguidade dos asanas, como segurando da importância dos asanas, mas que, de novo, na real é uma prática muito recente. Mas enfim, qual que é o propósito, né, de fazer as posturas? O porquê que a gente pratica os asanas? Como eu disse no início do live, a gente quer cada vez mais treinar o nosso corpo a sentir, a sensibilizar o nosso corpo. E no nosso, né, estilo de vida corrido, a gente passa um estilo de vida estressado, que a gente pode passar a maior parte do tempo, né, sentado, uma vida até mesmo também sedentária, a gente perde esse contato com o nosso corpo. Então, a gente quer entrar com a inteligência, com essa sabedoria do nosso corpo, que é inerente, né? E essa união entre corpo e mente vai além do que a gente, né, imagina. A gente passa a maior parte do tempo, né, do pescoço para cima, achando que a gente só dá sinal daqui para baixo, mas que na real existem estudos, né, que o corpo fala mesmo, que a gente tem muitos sinais do corpo físico o tempo todo, só que a gente está muito ocupado aqui em cima para prestar atenção. E é muito comum, né, a gente, através desse estilo de vida, tolhe o nosso corpo, né? Endurece o nosso corpo, enrijece, cria doença e lesões. Então, a parte física da prática, né, dos asanas é feita de uma forma muito terapêutica mesmo, uma forma que cura, né? E se você olhar assim, o propósito de meditação, é muito difícil a gente sentar para meditar se a gente está com lesão no lombar, uma dor no joelho, ou se a gente não consegue sentar numa postura confortável. A mente fica muito distraída, né, nas sensações e nas distrações físicas. E, de novo, assim, o trabalho sensorial, né, o de sentir, é um fundamental para a cura, né, e para a energia mesmo. Então a gente trabalha com o corpo, mas sabendo que a gente também trabalha com a nossa mente, né? União entre corpo e mente. Quando a gente pratica asana, a gente não quer praticar asana lendo uma revista, né? Que nem talvez a gente veja em academias, né, de ginástica, as pessoas naquelas bicicletas lendo ou futucando lá o Instagram. A gente quer trazer toda a nossa consciência, toda a nossa atenção para as posturas durante a prática inteira. E esse cuidado de autoobservação, né, de autoestudo, que é uma das coisas que diferencia, né, os asanas de outras formas de exercício físico.
além de trabalhar com o corpo físico, né, existe toda na filosofia da Ayurveda, do Yoga, que a gente também é feito de energia, né, canais de energia. Então, o trabalho dos asanas promovem com que a energia flua com mais leveza, com mais facilidade no nosso corpo. E a gente vê assim, né, com trabalho de antiflexão, retroflexão, torção, invertida, é um trabalho que fortalece, né, que tonifica, que alonga o nosso corpo e que faz, de novo, né, a gente se sentir bem no nosso corpo. E é estranho a gente usar o corpo só como uma ferramenta de um prédio para o outro, a gente locomove o nosso corpo sem consciência nenhuma, né? A gente trabalha com o corpo de uma forma muito positiva para que essa consciência possa ser projetada durante o nosso dia a dia. Esse é o barato, essa ponte que é fundamental. Vamos ver aqui. E, de novo, as práticas de Vinyasa, né, como o Ashtanga, como o Rocket, vertentes do Ashtanga, eles gostam de afirmar mesmo de que a prática com o corpo é uma oportunidade, né, da gente ter um gostinho de meditação através do movimento. Para as pessoas que não têm tanta facilidade em sentar numa postura meditativa, faça uma prática de Vinyasa, uma prática física, que você vai, através dessa consciência, ter esse gostinho de acalmar a mente, de tranquilizar, de acalmar os pensamentos acelerados, né, através dos movimentos. E vamos ver assim, qual seria então a ferramenta principal para transformar uma prática física em uma de cura? Qual seria a ferramenta, né, principal para a gente transformar a prática em uma de meditação? Se você sabe, escreve aí embaixo. Em 3, 2... Yes, no, maybe. Qual que é a ferramenta principal que a gente usa para transformar o que parece ser físico em cura? Você acertou se você pensou em respiração. A respiração, se você quer saber mais sobre pranayama, exercícios de respiração, a gente fez um live algumas semanas atrás sobre só esse tópico. E todos os vídeos ficam no nosso canal lá do YouTube. A respiração é realmente assim o modo que a gente respira, né, afeta demais o nosso estado emocional e mental. Mas enfim, essa é uma das características principais dos asanas. Consciência do nosso corpo, trabalha a saúde e prevenção de doenças e lesões, mas se treina essa sensibilidade para o sentir, para a gente trazer essa inteligência para o nosso corpo. Então, asanas são práticas assim maravilhosas nesse sentido. Agora, uma das coisas que eu me pega um pouco é quando professores que dão mais ênfase em meditação, né, professores que dão mais ênfase em trabalhos devocionais, contemplativos, menosprezam o trabalho dos asanas, como sendo uma coisa secundária ou menos importante. E isso é foda, porque, porra, tem várias pessoas que entram no caminho espiritual, entram no caminho meditativo através do corpo. E esse é um ponto de partida maravilhoso. E o yoga, sim, é uma prática que nos leva a estados de consciência, né, elevados, né, por diversos meios, através do som, da música e também do corpo. Mas o yoga também nos prepara para estar no corpo físico, de uma forma, né, saudável. Todas as experiências que a gente tem físicas são também experiências espirituais ou energéticas. Então, o trabalho com o corpo, essa separação, eu acho que já não é mais válido a gente levar em conta, né? A gente, no trabalho do yoga, percebe que somos sim feitos de energia, somos sim seres espirituais, mas que estamos aqui por um tempinho no nosso corpo físico, né? Para que a gente possa aprender e evoluir de alguma forma. Então, E aí, Cláudia? Itália! Saudades! Então é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, comentem aqui embaixo pra gente levar essa discussão à frente. Existem várias formas, né, de a gente trabalhar com o corpo. Algumas práticas dos asanas são mais dinâmicas, né, do que outras. Umas visam mais a permanência nas posturas, outras visam mais, né, a fluidez dos movimentos. Então é muito
realmente para você experimentar qual prática que você tem mais empatia, qual professor que você também se identifica mais na prática, e buscar uma que funciona para você. E trabalhar com o corpo de uma forma com equilíbrio mesmo, que a gente só trabalhar o corpo também não é saudável. A gente tem que sempre dar a atenção pro lado mental, pro lado emocional, pro lado espiritual e pro lado físico também. Quando a gente une essas vertentes, que a gente trabalha com os asanas de uma forma com mais integridade. Vamos ver aqui o que mais que eu anotei. Existem algumas perguntas, mais algumas perguntas. Os que eu acho interessante também é que uma das coisas que eu me interesso muito é pela história da yoga, né? A história, como a yoga desenvolveu durante esse período. E o Hatha Yoga, né? Essa vertente do yoga que dá mais ênfase nas posturas físicas, né? Ela foi sempre acompanhada pelo termo Raja Yoga, que é normalmente classificado como yoga da meditação, né? E durante essa história da yoga, o Hatha Yoga e o Raja Yoga era sempre uma disputa, assim. O Raja Yoga era sempre visto como, né, uma prática mais evoluída do que o Hatha, né? Até mesmo mestres espirituais como o Swami Vivekananda, que talvez vocês já tenham escutado falar, foi um dos caras principais que trouxe yoga pra cá, pra esse lado do mundo. Ele dizia que o Hatha Yoga é uma perda de tempo, assim, vai direto pra meditação, que você não precisa perder tempo com o corpo. Então foi assim, mais ou menos lá pro século XVI, na história do yoga, que em textos como Hatha Yoga Pradipika, o Shiva Samhita, que começou a ver o Hatha Yoga como complementar ao Raja. Os dois vistos, não dá para praticar Raja sem Hatha e vice-versa, né? Então, essa história de yoga comprova bem essa mudança, assim, de paradigma, né? De a gente vê o corpo e mente como sendo um mesmo, trabalhar os dois juntos. E, de novo, se você quer transformar a sua prática física em uma de meditação, esse trabalho interno, usa de uma forma que você possa utilizar mais conscientemente a sua respiração, independente de qual estilo de prática, se é uma respiração específica como o Ujjayi ou outras técnicas de respiração que você seja estimulado a usar. Então, galera, esse é um gostinho, assim, do porquê que a gente pratica asanas. Se vocês têm interesse nos diferentes estilos de prática, aqui na Casa 111 a gente trabalha com vários estilos de prática diferentes, como o Vinyasa, o Hatha Yoga, o Forest, o Yin Yang Vinyasa, Yoga Restaurativa. Todas elas têm umas ênfases diferentes de como trabalhar com o corpo. Se vocês têm interesse, venha conhecer a Casa 111, fazer o nosso plano irresistível de 2 semanas, que é 2 semanas por R$60. Tem bastante tempo para experimentar, ver qual que você curte mais. Mas, de novo, vamos trazer essa consciência, né, da importância de cuidar do nosso corpo, né, da importância de cuidar desse veículo que a gente se relaciona com o mundo, né? E é isso aí. Galera, se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntem aqui. Nossos vídeos estão todos no YouTube. Vocês podem encontrar tudo por lá. E sexta-feira, agora, nós vamos fazer uma prática ao vivo. Se você tem disposição para acordar às 6 da manhã, estaremos juntos, né, aqui no Instagram, pra gente fazer uma prática de yoga, de meditação. Opa! Qual postura é recomendada para praticar todos os dias? Boa pergunta. Olha, na parte... Eu acho que, assim, o corpo depende muito de cada pessoa mesmo, e como você se sente no dia. Tem dias que você vai querer fazer uma prática um pouco mais dinâmica, outros dias que você vai querer fazer uma prática mais tranquila. Então, depende muito de como o seu corpo, né, fala pra você. Eu gosto de acordar para praticar, fazer as minhas cerimônias iniciais e sugestão fazer a saudação ao sol, que é uma sequência de posturas bem completa, né? E que realmente acorda o seu corpo e aquece todas as articulações do seu corpo, né? Então, existem várias saudações ao sol, que você pode fazer de formas diferentes.
Então, dá uma pesquisada no Google. De repente, é uma ideia de fazer uns videozinhos aí sobre saudação ao sol, as diferentes formas de saudar essa energia maravilhosa. Mas para uma prática assim bem completa para o seu corpo, para a respiração, eu sugiro de repente você fazer a saudação ao sol. Mas trabalhos assim com torção também são muito importantes. Faça o que o seu corpo realmente pedir para você, tá bom? Obrigado pela pergunta. Saudações do Peru. Estamos juntos. Gente, é isso. Vamos finalizar agora. Então vamos fazer uma postura confortável, consciência, fechando os nossos olhos. Vem trazendo as suas mãos em frente ao coração. Faça só uma pausa para você trazer essa consciência para o sentir, para como você se sente no seu corpo físico. Através dessa consciência, busca um ponto no seu corpo que você gostaria de trazer um pouco mais de energia. Busca um ponto agora, através da respiração consciente, que você precisa dessa energia de cura. Healing. E assim que você escolher esse ponto, respira para esse ponto específico. E observa como a química do seu corpo muda. A gente finaliza formalmente essa live com o mantra Om uma vez, como começamos. Inspira profundo. Aos pouquinhos vai soltando seus braços, vai abrindo seus olhos. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença, pela participação, pelo apoio. Nos vemos então sexta-feira, às 6 da manhã, talvez. Mas os lives ficam aqui por 24 horas, então a gente vai poder praticar. E também, se você quiser fazer as práticas anteriores ou tiver interesse em outros lives que a gente fez, entra no nosso canal do YouTube e vê tudo por lá. Já é? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. E see you later.